9,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo muito certo. Bom dia, Bruno. Bruno, semana decisiva aí para os candidatos a prefeituras aqui da nossa região, que tem o segundo turno, Limeira, Sumaré, Piracicaba. Quais devem ser as estratégias dos candidatos nesse momento, hein? Eu acho que ela pode ser resumida numa frase, né, Sandra? É tudo ou nada, como diz no popular, né? Ou vai ou não vai, né? Não tem muito para onde fugir. Eu tenho acompanhado, principalmente em algumas cidades, é curioso ver o movimento dos políticos como um todo, né? Você pega, por exemplo, tá? Piracicaba, você vê que há estratégias muito distintas ali, né? De um lado, um candidato tentando demonstrar todo o suposto apoio, força que possui, com as vinculações com o governo do estado, né? Uma linguagem que visa principalmente chamar atenção para os seus atributos, representar uma renovação, e do outro lado uma liderança consolidada, né? Já indo para a possibilidade de um quarto mandato e dessa forma fazer história aí num ciclo que é um ciclo relativamente curto, né? Que envolve aí o quê? Uns 20 anos mais ou menos de disputas locais, dos quais ele estaria aí à frente mais uma vez da prefeitura e de algum modo tentando trazer essa dimensão da experiência acima de tudo, né? Quando você olha, por exemplo, a Limeira já tem uma configuração um pouco diferente, porque a candidata que havia sido, por exemplo, apoiada pelo atual prefeito, né, que era a Érica, né, acabou não conseguindo ir para o segundo turno, então ali você teve uma novidade do ponto de vista da disputa e aí, obviamente, cada um construindo a sua narrativa. Em outros lugares, o que eu tenho acompanhado é muito mais aquela perspectiva de não vote a favor de mim ou a favor do outro, né, mas vote contra o mal maior. Então, acho que há essas três lógicas, vamos dizer assim, colocadas nas eleições. Para aqueles que estão num contexto onde, de alguma forma, ou têm o apoio direto do atual mandatário ou estão numa condição de reeleição, vamos dizer assim, isso representa, de alguma forma, fazer uma defesa em relação ao seu legado e apontar para as políticas e os serviços públicos que fez, aquilo que entregou, tentando fazer uma defesa desse legado. Para aqueles que são os opositores, tentando fazer esse desgaste. Então, essa seria uma primeira das lógicas. A segunda da lógica identificada é evitar aquilo que se chama o mal maior, e aí isso tem, de algum modo, atendido a expectativas do que seria uma disputa entre renovação e manutenção mais da tradição, né? É o exemplo, por exemplo, é o que está acontecendo, por exemplo, em Ribeirão, né? Se você observar a campanha lá. Então, há essas distintas lógicas postas na eleição como um todo. E tem a tentativa de convencer aquele eleitorado que não marcou presença no primeiro turno. As abstenções chamaram a atenção mais uma vez e se esses que deixaram de ir comparecerem podem fazer diferença no resultado. Ah, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Você chama atenção sobre algo importante. Acho que, antes de tudo, eu tenho acompanhado também, mas aí não é todos os candidatos que têm lançado mão desse tipo de expediente. Alguns com mais intensidade, outros com menos, que é tentar mobilizar primeiro o eleitor aí para a urna, falando da sua importância, chamando atenção para esses dados de abstenção. Nós tivemos lugares em que, se você somar as abstenções, aqueles que votaram brancos e nulos ultrapassa 40% do eleitorado, e isso é um dado muito sensível, porque significa aí que cerca de 60%, em muitos dos contextos até menos, foram os que efetivamente decidiram as eleições, né? Teve alguns lugares que a abstenção ela já vinha persistente, ela se manteve, caso, por exemplo, de Piracicaba, né, que embora tenha diminuído um pouco mais em relação a 2020, ainda assim se mantém consistente, mais de um quarto do eleitorado. Então, acho que tentar, mais do que convidar, é convocar mesmo esse eleitor para tentar fazer a diferença. Eu acho que esse é um baita de um desafio nessas eleições, Sandro. Porque muitas das vezes no segundo turno, muitos olham e falam, olha, eu não quero nenhum, nem outro. Então, como eu não vou fazer diferença, né, na cabeça de muitos dos eleitores, como eu não vou fazer diferença, prefiro depois justificar, ou se eu for, eu voto branco e nulo. Então, acho que os candidatos estão com esse duplo objetivo, tentar convencer as pessoas aí à urna, e se forem às urnas, tentar convencer de votar neles, né? Não é vamos dizer assim, um desafio dos menores em se tratando do Brasil, e isso vai colocando cada vez mais um quadro que é um quadro mais complexo, de pensar, inclusive, o debate sobre a questão da obrigatoriedade do voto, né? Porque o quão obrigatório é de fato o voto no Brasil? A gente olha esses dados e vê que o custo de não participar é um custo relativamente baixo no país. Uhum. E fica o convite, inclusive, para os eleitores de Sumaré, que ainda hoje e amanhã teremos entrevista com os candidatos, hoje com Henrique do Paraíso, do Republicanos, amanhã com William Souza, do PT, eles que estão nesta reta final da disputa do segundo turno das eleições
no domingo. Bruno, você acompanhe também para depois dar seu pitaco aqui para gente, viu? Mas não tem a menor dúvida, né? E principalmente aí no caso dos queridos, né, ouvintes de Sumaré, ver se o Henrique do Paraíso participa, né? Porque no debate, vamos nos lembrar, nem no primeiro nem no segundo turno esteve presente, portanto isso trouxe também impactos do ponto de vista de qual narrativa foi construída a respeito das disputas, né? É isso, 20 minutos vamos ter para cada um trazer um pouco mais das propostas para a cidade. O ouvinte e eleitor de Sumaré que quiser também participar mandando perguntas, pode ser para o WhatsApp da CBN, o 19991869070. Bruno Silva, até amanhã. Agradeço, até amanhã. Forte abraço, Até Sandra, amanhã. Felipe Pereira e os nossos queridos ouvintes. Valeu.